Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, pastor dessa comunidade, e aos irmãos que confiaram a palavra do Senhor. E nos nossos dias, a gente não franqueia a palavra no púlpito para qualquer pessoa, a gente sabe disso. E antes de iniciar a palavra que Deus tem para nós essa noite, eu quero apenas me apresentar rapidamente. Meu nome é Vitor. Eu sou pastor lá na comunidade Projeto Adoradores em Porto Seguro. Eu sou casado, graças a Deus, com a Milena, minha esposa linda, que infelizmente não pôde vir. Ela ficou cuidando do nosso filho Lucas, de 6 meses. E aí, para não vir sozinho, eu trouxe, não é lindo como ela, mas eu trouxe o meu amigo Anderson, discípulo, grande escudeiro, para me acompanhar. É um prazer estar aqui com vocês e tomara que das próximas vezes ela possa vir para vocês conhecerem. E o filhão Lucas, assim, pensa no menino lindo, não é porque é meu filho não, mas eu caprichei, viu, irmãos? O rapazinho é lindo demais. Outra família que está muito feliz é a do Rodrigo e da Gleisa, que estão desfrutando do cumprimento das promessas do Senhor. Tiveram a princesa Isa lá, está maravilhosa, só crescendo, e Deus é muito bom, amém? Então, antes da gente iniciar esse tempo, eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, e nós leremos juntos o verso 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, a partir do verso 10, eu só quero trazer um breve testemunho. De fato, estar aqui hoje é debaixo de uma direção de Deus. Existiam muitas possibilidades de nós não virmos, além de um casamento que eu tive que não celebrar, porque eu já tinha empenhado a minha palavra de estar aqui esses dias. 3 dias atrás, um sobrinho meu, de 2 meses de idade, estava com a sua fralda sendo trocada pela mãe, infelizmente caiu ali do trocador, bateu a cabeça no chão e aí foi direto para o hospital. E você pode imaginar a correria que foi. Nós fomos para Vitória e debaixo de muita oração, intercessão, 48 horas sem dormir, ajudando o pai dele, porque estava sem cabeça para dirigir, resolver tanta coisa. Mas graças a Deus o Senhor operou um milagre naquele lugar. Ele teve um sangramento intracraniano dentro da cabeça mesmo, e os médicos falaram que haveria possibilidade de sequelas, de afetar a fala, a coordenação motora. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor, enquanto a gente orava e intercedia, operou um milagre. E um dia depois fizeram os exames, não havia mais nada, nenhum sangramento, e o Senhor o curou. Glória a Deus, você pode aplaudir. Então, ontem, eu e o pastor Edésio, meu pai, pegamos o carro de volta para Porto Seguro. Chegamos por volta das 9h30, quase 10 horas da noite. Teve um acidente no meio da estrada. Quase que a gente não chega ontem, tinha que dormir. Aí hoje a gente veio para cá e Deus é bom o tempo todo, amém? Então, se você me vê um pouco cansado aí, entenda que os últimos dias foram intensos. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, a partir do verso 10, diz a palavra assim para nós: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Olha para o irmão que está do teu lado, dá um sorriso para dar essa notícia a ele. Diz assim: toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Segura a tua onda aí, meu irmão. Era para falar segura a onda mesmo. Irmãos, assim que eu recebi o tema desse tempo, frutos que permaneçam, os frutos em nós, e o texto base são esses frutos que permaneçam, logo o Senhor ministrou meu coração a necessidade de dar frutos. Porque, diferente do que muitos pensam, frutos, eles não são opcionais. Não é algo que, olha, se eu tiver afim, se talvez der tempo, se a minha vida permitir, porque minha vida é muito ocupada, eu trabalho, eu tenho os meus compromissos, e aí eu vou dar fruto no tempo que me sobra. Não.
A palavra está dizendo no verso 10 de Mateus, capítulo 3, que a árvore que não dá fruto é cortada. E a palavra ainda diz mais: o machado está posto à raiz. Sabe quando você vai podar, ou você vai arrancar mesmo? Hoje em dia, eu acho que a maioria não usa mais machado, é a serra elétrica mesmo, para ser mais rápido. Sabe quando você já está se preparando para arrancar? O que a palavra está dizendo é que o machado está posto à raiz. Isso quer dizer que a qualquer momento, a árvore que não der bom fruto, ela pode sim ser arrancada. Então, apesar dessa palavra ser muito dura, ela retrata a nossa realidade como crente genuíno. Se de fato somos filhos de Deus, nós precisamos dar ouvido à palavra o tempo inteiro, porque não é brincadeira. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e terra, e Ele precisa ser tratado com a importância e com o temor devido a Ele e a sua palavra. É por isso que ninguém foge do controle da justiça de Deus. Ninguém. E você pode ler esse texto e pensar: eu preciso dar fruto. Esse é o primeiro pensamento. Porque senão eu posso ser cortado e lançado ao fogo. Amém? Alguém pensa diferente disso? Agora eu quero te fazer uma pergunta. De que fruto esse texto está falando? Se eu preciso dar fruto, que fruto é esse? Alguém se arrisca? Pode falar, fica com vergonha não. Participa comigo aqui. Estou sozinho, gente? E aí? O fruto, o que é um fruto? Frutos do Espírito? É um fruto. O que mais é um fruto? Consequências. O que mais é um fruto? A palavra está dizendo que se eu não der fruto, eu posso ser cortado e lançado ao fogo. Tá, mas então o que é o fruto? Porque eu não quero ser cortado e lançado ao fogo. Do que a palavra está falando? De vidas? Talvez. Vidas para Jesus são frutos? Sim ou não? Amém. Mas será que é disso mesmo que a palavra está falando? Vamos voltar um pouquinho no texto e ver o contexto do que a palavra está nos dizendo. Vai lá no verso 1 desse texto, para a gente entender o contexto. Como o meu pastor já dizia e ministrava em todo o tempo, texto fora do contexto pode virar pretexto. E a gente não entendendo a palavra, entende de forma errada e aplica de forma errada também. A palavra diz, Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, ela diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Guarda aí, foi o profeta Isaías que anunciou ele. Voz do que clama em meio ao deserto: prepara o caminho para o Senhor, façam das veredas retas para ele. E a ele vinha gente de Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor, de que muitos fariseus ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Pula para o verso 7 aí, por favor. Verso 7 diz: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Verso 10: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E aí para aqui comigo para a gente entender melhor. Logo no verso 8, João Batista está pregando e diz: deem frutos que mostrem o arrependimento. E se você ainda não tinha entendido,
de que fruto essa palavra estava nos se referindo, eu quero te afirmar essa noite que João Batista estava pregando sobre arrependimento. É muito lindo a gente ministrar e desejar frutos de vidas para o Senhor. É maravilhoso a gente pregar o Evangelho, a gente ir para as ruas, a gente alcançar os povos, a gente falar de Jesus e as pessoas, de fato, elas entenderem a mensagem do Evangelho e receberem Jesus. Mas para isso é necessário não ter um coração de pedra, mas um coração de carne, que está suscetível à ação do Espírito Santo e à frutificação genuína. O primeiro fruto que um coração precisa entregar para o Senhor não são vidas diante dele, ou muito menos a mudança do caráter. O primeiro fruto precisa ser o arrependimento, porque a partir do arrependimento, tudo isso de forma natural começa a acontecer. Agora, é possível, por muitas vezes, eu e você vivemos a cultura da igreja, a vida da igreja, sem de fato nos arrependermos dos nossos caminhos. É possível, pastor? É possível. A palavra diz que nos últimos dias, muitos chegarão para Jesus e falarão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E você e eu podemos considerar, sim, profetizar como fruto, expulsar demônios como fruto, conquistar vidas para o Senhor como fruto, e sim, são frutos. Mas eles não são tão importantes quanto o arrependimento genuíno do nosso coração. Irmãos, o que João Batista está falando aqui é que para os fariseus da época, que estavam se gabando de dizer: olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos povo exclusivo de Deus, Ele nos escolheu, nós somos desde os antepassados, desde Abraão, desde o rei Davi, escolhidos por Ele, e por isso somos dele. E você está pregando aí sobre arrependimento. O que João Batista está falando ali: olha, Deus pode pegar essas pedras e tornarem elas filhos de Deus. Deus usou uma mula para falar com alguém. Esse aqui que vos fala é pecador, homem, finito, adoece, tem um corpo perecível. Quem é importante não é o mensageiro, mas a mensagem do seu Criador. Agora veja bem, se eu e você podemos viver a vida cristã, igreja, corpo, sem de fato nos arrepender, a palavra nos adverte: olha, o que adianta você ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta, querido? Eu não sei a respeito daquilo que vocês já receberam durante esse tempo, mas o que eu quero trazer do Senhor para vocês essa noite é que nós podemos nos gastar muito por muitos, e isso precisa acontecer. Mas antes precisa existir um arrependimento genuíno no nosso coração. Nós não podemos viver uma vida dupla. Nós não podemos ser de uma forma dentro da igreja e outra fora. Nós não podemos testemunhar aqui dentro e lá fora não conseguir. Nós não podemos ser gentis e educados com os irmãos da igreja e chegar em casa e sermos cavalos dentro das nossas casas. Nós não podemos exercer ministério dentro do corpo de Cristo e na hora de testemunhar no mundo lá fora sermos outras pessoas. E mais do que isso, nós não podemos viver algo aqui dentro, mas no íntimo do nosso coração, ou quando ninguém vê, nós nos envolvermos com o pecado. E eu sei que essa palavra é dura, eu sei que é difícil ouvir, mas é necessário, porque a palavra está nos dizendo que o machado já está posto à raiz. É maravilhoso ouvir palavras de ânimo, é maravilhoso ouvir palavras de vitória, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai mudar. Glória a Deus, mas Deus tem tudo isso e muito mais para nós. Mas é necessário o arrependimento como o seu primeiro fruto. E se por acaso você até já frutificou de outras maneiras, mas você começa a entender que,
caramba, na minha vida, parece que eu pulei esse fruto, a minha vida não está produzindo um fruto de arrependimento. Eu consigo muitas vezes viver uma vida dupla, eu consigo muitas vezes sair para evangelizar, mas chegar na minha casa e agir mal com o meu filho, com minha filha, com minha esposa, com meu esposo, com meu amigo, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Eu consigo ir para a igreja, adorar e chegar em casa e assistir pornografia. Veja, o que a palavra está dizendo é fruto de arrependimento. É isso que impede com que a árvore não seja cortada. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio através do Espírito Santo. Agora, o que eu estou falando é em Cristo tirar um coração de pedra, porque é esse o processo do arrependimento. A palavra, ela compara o pecado, muitas vezes, com a lepra, que era uma doença que tirava, e ainda existe, mas existem medicamentos para ela, mas no tempo de Jesus ainda não existia. Ela tirava a sensibilidade dos membros do corpo, ao ponto de precisar amputar. E assim o pecado faz conosco, ele tira a sensibilidade. Olha, sabe aquele ditado, peca que nem sente? O que a palavra está dizendo é que fruto de arrependimento precisa ser, olha, eu troco esse coração de pedra que não sente o pecado, e eu passo a ter um coração de carne através do Espírito Santo, que ele não só sente quando eu pratico o pecado, mas se arrepende genuinamente e larga essa prática. A ação do Espírito Santo em nós não é apenas quando nós mentíamos e deixamos de mentir, ou nós roubávamos e deixamos de roubar. A ação do Espírito Santo, ela é completa. Aquele que não mentia, ele só não deixa de mentir, mas ele agora age com a verdade. Perceba a diferença. Aquele que roubava, ele não só deixa de roubar, mas ele é restituidor, ele é abençoador. Entenda que não é só deixar de praticar, mas fazer o caminho oposto, o caminho de volta através do Espírito Santo, para você ser de fato, verdadeiramente, o oposto do que era sem Jesus. E é muito fácil a gente perceber esse fruto em nós. É simples, porque a palavra diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O único que tem a capacidade de perceber esse fruto em nós é o Espírito Santo em nós mesmos, olhando para nós. Quem você era no passado e quem você tem sido hoje. Eu não estou falando aqui de melhora da sociedade ou melhora do ser, do seu intelecto, se você é mais inteligente, se você é mais bonito, se você... Não. O que eu estou falando aqui é dos pecados que eu tinha, das mazelas do meu coração. E se elas foram de fato transformadas pelo Espírito Santo, a ponto daquilo que eu fazia, não só deixar de fazer, mas ser restituidor. Existe uma frase que dentro do seminário eu ouvi muito e isso marcou meu coração, que diz que o escândalo do nosso arrependimento, ele necessita ser maior do que o escândalo do nosso pecado. Para refletir nessa frase. O escândalo do teu arrependimento precisa ser maior do que o escândalo do teu pecado. Porque o pecado é escândalo, querido. É escândalo. Mas é testemunho de glória para Deus quando há arrependimento genuíno. O problema é que nós nos acostumamos com os frutos aparentes e nos esquecemos dos frutos do coração. Nós nos acostumamos a avaliar as pessoas e ler os livros pela capa e dizer, esse é bonitinho, esse vai para a igreja, esse vai nos cultos, esse vai no evangelismo, esse se envolve, esse está no grupo dos senhores, das senhoras, esse está na igreja, esse está lá sempre. Mas a palavra diz que aquele que sonda o coração é o Senhor. A palavra diz que o machado está posto à raiz. Você pode enganar a qualquer pessoa, mas você não pode enganar o Senhor. Essa semana foi uma semana assim de muita alegria em Porto Seguro, porque, eu não sei se você está sabendo, mas estourou um escândalo de corrupção dentro de Porto Seguro e muita gente está sendo presa. Muita gente. O negócio está feio lá. Sim, feio para o lado bom. A Polícia Federal está batendo em casa de juiz, para você ter uma ideia. O negócio lá está pegando.
E eu estou de cá pensando, Senhor, a tua justiça não tarda. Aos olhos dos homens podem ser os poderosos, aqueles que têm todas as coisas, ou que mandam ou desmandam. Mas a tua palavra diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No tempo certo, seja nessa terra ou no tempo do juízo, toda a justiça será feita. Queridos, de Deus não se zomba. Agora, esses são ímpios. Esses não conhecem a Cristo. Nós estamos falando aqui em casa. Nós estamos falando de casa. O que eu quero que eu e você exerçamos aqui é o entendimento completo de que frutificar em Cristo precisa passar por um arrependimento contínuo e genuíno na presença do Senhor. Eu preciso em todo o tempo reconhecer a minha humanidade caída, quem eu sou, ir para diante do Senhor, pedir perdão e começar a mudar as minhas práticas e ser transformado por Ele. Não adianta, ou você está achando que só vindo na igreja você vai ser salvo, só participando dos cultos você vai ser salvo. Queridos, é isso que os fariseus aqui estão sendo advertidos por João Batista. Olha, vocês podem até fazer parte da patotinha que se diz, né, filhos de Abraão, mas isso não vale de nada se não houver arrependimento genuíno. E o texto continua, vai lá para o verso 11, verso 11 do mesmo capítulo 3. João Batista está dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Presta atenção que eu quero te explicar essa segunda parte do texto. João Batista está dizendo: olha, eu vou batizar com água para arrependimento. E esse é o primeiro fruto. Arrepender-se das nossas práticas. Mas depois de mim, João está declarando, vem alguém mais poderoso do que eu, qual não é digno de levar as suas sandálias. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E olha que maravilhoso. Ele traz a pá em suas mãos e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimando palha com fogo que nunca se apaga. O que João Batista está dizendo aqui é que depois do processo de arrependimento, vem alguém que é mais poderoso que ele, que nos batiza com o Espírito Santo com fogo. A sua função é limpar a eira. Sabe o que significa? Trazer santidade, tirar a sujeira, separar o trigo da palha. Ele vai juntar o trigo é o fruto, é aquilo que nós fazemos de bom. Ele vai juntar o trigo no celeiro, mas queimará tudo que é palha no fogo que não se apaga. É o Espírito Santo que opera em nós a limpeza do nosso coração para nos fazer santos. A palavra diz que o Senhor é santo. Ninguém verá a Deus sem santidade. Não dá para se relacionar com Deus santo se não houver um processo de limpeza da eira e santidade, porque o nosso Deus é santo, querido. O nosso Deus não aceita a prostituição. Veja bem, o que o texto está dizendo aqui, presta atenção. Você que é crente no Senhor Jesus, crê no Senhor e tem Ele como Senhor e Salvador. Você, noiva de Cristo, tem um compromisso com o noivo. E o que ele está dizendo é que existe o arrependimento e a purificação para que eu e você estejamos com o noivo. É como se você, casado, pudesse aceitar o seu cônjuge traindo e em promiscuidade e não se importasse com isso. Mas, querido, Deus se importa que a sua noiva seja pura e imaculada.
que ela se santifique em todo o tempo. Então, quando nós temos essa dupla vida, esse ser alguém dentro da igreja, no contexto que nós vivemos, social da igreja, e ser outra pessoa no nosso íntimo, nós somos como essa noiva manchada, que está se prostituindo, sem compromisso com o noivo. Agora deixa eu te perguntar, você como homem ou mulher casado, quantos aqui são casados? Como é que você lidaria com a traição? É algo que você deseja viver e manter dentro do seu casamento? Misericórdia, claro que não. É por isso que o machado está posto à raiz. Porque o Senhor não aceita que a sua noiva esteja em promiscuidade com ninguém. Está dando para entender? Homem ou mulher. Veja, a nossa atitude seria a mesma. A gente não teria um relacionamento com quem está nos traindo. E o que Deus está falando através aqui do profeta João no deserto é exatamente isso. O Senhor não aceita que a noiva seja promíscua. Por isso, o machado está posto à raiz. E se não der fruto de arrependimento, a palavra está dizendo que ele vai cortar e lançar ao fogo, o fogo que nunca se apaga. Eu não sei se você reparou, mas na segunda parte desse texto, ele ainda traz a separação do trigo e da palha, o joio. Nós não temos a condição de separar joio e trigo, porque nós não sondamos o coração, mas o Senhor tem, e Ele está dizendo que Ele vai limpar a eira, Ele vai separar o joio do trigo, Ele vai separar o que é trigo e guardar no seu celeiro, guardar para si. Você pode unir o que nós estamos falando aqui com a passagem das viúvas, as nércias, as viúvas não, as virgens, as nércias e as prudentes que estão aguardando o noivo. Veja, o que o Senhor está dizendo aqui é que aquele que der fruto de arrependimento, ele vai tomar para si, ele vai cuidar, é dele. Mas aquele que não dá fruto, é joio, é palha, vai ser lançado ao fogo, vai ser cortado e lançado ao fogo que não se apaga. Eu quero que eu e você saiamos dessa noite aqui, encorajados para amanhã. Porque apesar de ser dura essa palavra, quando nós encontramos a partir do verso 11, João dizendo que nos batiza com água para arrependimento, mas dizendo que o Senhor nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, vem uma segunda parte dessa frutificação. Vem uma nova parte ainda mais excelente. Porque se porventura nós éramos escravos do pecado e nós estávamos mortos nos nossos delitos, o Senhor, através da cruz, nos perdoa, o arrependimento toma conta de nós e nós começamos a usufruir do batismo do Espírito Santo e com fogo. E aí não mais nós, mas o Espírito Santo em nós se torna a esperança da glória. Ele nos limpa. Aquilo que nós vamos receber do Senhor se trata muito menos daquilo que nós podemos fazer diante dele e muito mais do que ele faz em nós, da frutificação do Espírito Santo, os frutos dele. Mas hoje é necessário se limpar, hoje é necessário limpar a eira para receber o Espírito. E eu posso te afirmar, não há nenhum justo sequer. Você pode analisar o seu coração e dizer: pastor, olha, eu não estou vivendo em pecado, existem coisas na minha vida. Veja, em algum momento eu e você, infelizmente, pecamos. A palavra nos afirma isso. E o processo de arrependimento, existe um ponto específico que é na nossa conversão, esse é muito importante, mas a palavra diz: olha, aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que já está santo, se santifique mais, porque em todo o tempo, uma decisão de se aliançar ao Senhor e deixar para trás as velhas práticas. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você comece a analisar o seu coração e a perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que há em mim que o Senhor quer retirar? Quais são as podas que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer limpar na minha eira? Porque eu quero ser alguém que frutifica
E eu quero que você peça, Senhor, põe em mim um coração de carne. Não se importa com as pessoas que estão do seu lado. Se importa simplesmente com aquilo que Deus pode fazer no seu coração. E começa a orar e pedir a Ele, Senhor, me mostra quais são os frutos de arrependimento que o Senhor deseja. Muitas vezes são práticas que nós temos, pecados. Outras vezes são desobediências. Outras vezes são pensamentos do inimigo e coisas que nosso inimigo coloca na nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, mostra aos seus filhos quais são os frutos de arrependimento. Onde nós precisamos ser limpos. Quais são, Deus, os frutos de arrependimento que nós precisamos apresentar diante do Senhor essa noite, para que possamos receber um renovo do Teu Espírito Santo. E logo amanhã pela manhã, para que o Senhor possa vir com o Teu fogo, limpar e adornar a Tua noiva. Senhor, o que o Senhor precisa retirar em mim? Enquanto nós adorávamos no tempo de louvor, o Senhor me deu uma palavra para a primeira igreja batista de Camaquã. Se você puder, você grifa na tua Bíblia. Ezequiel capítulo 36, verso 23 diz assim: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, primeira igreja batista de Camaquã, diante dos olhos delas. Pois eu estarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão limpos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis, diz o Senhor. Dentro do ambiente de arrependimento, o Espírito Santo tem liberdade. Eu quero pedir para que a gente tenha um louvor para adorar juntos. Mas eu quero te pedir para entregar o seu coração em arrependimento. Enquanto nós adoramos, e eu quero te convidar a fazer isso. Pode ser no seu lugar, você pode se ajoelhar, não quero te constranger. E você pode ficar pensando, poxa, mas se eu for lá na frente, ou se eu me prostrar, as pessoas vão saber. Veja, o que é mais importante? O olhar das pessoas para com você ou o machado que está posto à raiz? Não se trata daquilo que eu ou você vamos ter de olhar das outras pessoas. Se trata do nosso relacionamento com o nosso Deus. Isso é alguma coisa que você precisa entregar diante dele, como fruto de arrependimento. E veja, o arrependimento é o fruto que permanece, querido. A palavra diz que o rei Davi está no seu palácio, e um belo dia ele olha para baixo e vê uma mulher bonita, chamada Batseba. Essa mulher era
esposa de um dos seus chefes de guerra. Mesmo assim, ele manda chamar essa mulher, ele se deita com ela, ela engravida. Na tentativa de encobrir isso, ele chama esse chefe de guerra, Urias, para voltar para o reino, e quem sabe ter a noite ali com sua esposa e ficar por isso mesmo, e ele considerar o filho como dele. A palavra diz que Urias, como era íntegro, o homem íntegro, servo de Deus, não aceita voltar para casa enquanto os compatriotas estavam na guerra. Ele não acha justo se deitar com sua esposa enquanto os seus liderados estavam na guerra. Então ele não vai para casa. Davi, então, na última condição que se vê, ele manda Urias para voltar para a guerra. E a palavra diz que Urias carrega a própria carta que dizia para ele ir para a frente da batalha. Urias carrega a própria sentença de morte. E a palavra diz que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Veja, quando a gente escuta essa história, parece não fazer sentido. Ele não foi só adúltero, mas ele encomendou a morte de um servo, de um amigo. Eu sei que você não fez tantas coisas ruins quanto Davi, mas a diferença é que Davi demonstrou fruto de arrependimento. Quando o profeta Natan chega para Davi e faz ele entender através de uma breve história que ele conta, e que a Bíblia diz que ainda em si Davi entende que ele pecou, ele errou diante do Senhor. Davi escreve o Salmo 51 dizendo: Senhor, pequei contra ti, sonda o meu coração. A palavra diz que Davi veste pano de saco, vai para diante do Senhor pedir perdão, prantear, orar e chorar diante da presença do Senhor. Irmãos, Davi era rei, ele tinha todo o reino como testemunho, e mesmo assim ele não se importa com isso, e ele vai vestir pano de saco. Você tem noção do que é um rei se colocar na posição de pior dos piores? Pano de saco era aquilo que um maltrapilho, alguém que não tinha nada, vestia na rua para não ficar sem roupa. O rei, mesmo tendo a condição de rei, diante do Senhor, ele tem uma atitude de arrependimento genuíno, e ele não se importa com o que os outros vão pensar. Ele só se importa com o que o Deus dos céus pensa a seu respeito. E Davi, sem pestanejar, vai para diante do Senhor, se arrepende. Não sei qual o tamanho do seu pecado. Acho muito difícil ser tão grande quanto os pecados de Davi. Mesmo assim, esse homem foi dado como homem segundo o coração de Deus. E quem diz isso não sou eu, mas a palavra. Ser alguém segundo o coração de Deus não quer dizer que nós seremos perfeitos em todo o tempo, mas quer dizer que nós daremos sempre fruto de arrependimento. Todas as vezes que a palavra do Senhor vier a nós e nos convencer dos nossos pecados, nós daremos fruto de arrependimento. Diante do Senhor, nós vamos nos arrepender e não vamos nos importar com ninguém à nossa volta. Não importa o que custar, não importa os olhares, eu irei me arrepender. O meu convite para você essa noite é que você permita com que o Senhor Jesus limpe a sua ira. Só é possível dar fruto sendo limpo. Aquele que mexe com terra sabe que antes de plantar, você precisa arar a terra, você precisa limpar. Quando a terra é arada e é passado o trator, vem puxando todo tipo de impureza para deixar a terra preparada para a semente. Irmãos, você quer dar fruto que permaneça? Em nome de Jesus, deixa o Senhor Jesus limpar a sua ira, deixa Ele limpar seu coração, e com os seus olhos fechados, começa a entregar diante do Senhor. Enquanto nós adoramos, entrega a Ele tudo que você precisar, não importa o que seja, entrega tudo em nome de Jesus.